Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. E nesta semana temos uma entrevista especial com o futuro Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Nós entendemos que a Corregedoria ela tem um papel fundamental, um papel de prevenção, um papel de orientação e, sobretudo, de fiscalização em busca de uma justiça mais rápida, eficiente, produtiva e de qualidade. Além da entrevista, o programa vai mostrar: a Paraíba cria um centro de conciliação e mediação e estimula a solução pacífica de conflitos. Alagoas conclui o cadastramento de presos no BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. E ainda, as notícias da Justiça pelo país. O Link CNJ apresenta agora o perfil do futuro Corregedor Nacional de Justiça. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, será o novo corregedor do CNJ. O nome dele foi aprovado por senadores no último dia 10. Foram 54 votos favoráveis, 9 contrários, além de 2 abstenções. Antes da votação em plenário, o ministro passou por longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Humberto Martins é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e em Administração de Empresas pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió. Começou a carreira na advocacia, foi promotor, procurador, juiz eleitoral e desembargador. É ministro do STJ desde 2006. Ele vai ocupar a vaga do atual corregedor, ministro João Otávio de Noronha, que termina o mandato de 2 anos em agosto. Martins será o 8º corregedor nacional de justiça desde a criação do Conselho em 2004. Agora vamos ver a entrevista especial do ministro Humberto Martins. E eu começo perguntando para o senhor quais as expectativas à frente da Corregedoria. Nós entendemos que a Corregedoria ela tem um papel fundamental. Um papel de prevenção, um papel de orientação e, sobretudo, de fiscalização em busca de uma justiça mais rápida, eficiente, produtiva e de qualidade e que dê resposta aos anseios da sociedade. Por isso que a Corregedoria terá o papel de prevenção, mas será rígida com relação à apuração de qualquer desvio de função. Quais as metas do senhor para esse mandato que começa no 2º semestre e que tem duração aí de 2 anos? A primeira meta é no sentido de dialogar sempre com o Poder Judiciário, com os juízes brasileiros. E também exigir no sentido de se cumprir as competências que são atribuídas ao corregedor, como fiscalização dos cartórios, através dos concursos públicos, também acompanhar e ao mesmo tempo participar com o presidente do Conselho Nacional de Justiça com relação aos presídios brasileiros, também ter junto aos juizados especiais federais e estaduais atribuições no sentido de que possa cumprir as leis específicas no sentido de uma justiça mais rápida, uma justiça onde prevaleça o princípio da oralidade, da imparcialidade, da rapidez, da transparência, da informalidade, que esse é o objetivo dos juizados especiais cíveis e criminais. E também tratar junto a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal e a Justiça Estadual as atribuições inerentes a um melhor desempenho do Poder Judiciário brasileiro. Um dos pontos que o senhor abordou é a questão dos cartórios. Como é que o senhor pretende trabalhar na fiscalização de cartórios? Os cartórios, evidentemente, nós temos comissões de acompanhamento. A primeira premissa com relação aos cartórios seria os concursos públicos. Concurso onde prevaleça a meritocracia. Concurso de provas e títulos e através também da capacidade profissional de cada delegatário, né? Então, evidentemente, nós temos comissão de acompanhamento, de fiscalização, onde vamos cumprir estabelecer metas a ser cumpridas pelos titulares dos cartórios e, ao mesmo tempo, para que haja uma melhor prestação de serviço à sociedade daqueles que procuram as serventias extrajudiciais e possam encontrar nessa serventia um melhor serviço a ser utilizado em favor do público.
O Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado muito ativamente com a questão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Como é que fica essa questão do olhar voltado para os presídios? A parte administrativa, com relação aos presídios, a construção de presídios, melhores condições nos presídios, é a competência do Executivo, inclusive a indicação do diretor-geral. Mas com relação à execução da pena, são dos juízes corregedores dos presídios, o juiz da execução penal. Então, por isso que há um tratamento em sintonia entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, evidentemente dentro das orientações do presidente do Conselho Nacional de Justiça, para que seja observado o tratamento aos presos, com relação às áreas habitadas pelos presos, com relação à alimentação, vestuário, etc., oferecendo aquelas condições dignas asseguradas pela Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, independentemente de ser preso. O que pode ser feito no sentido de se amenizar a morosidade na justiça? A sociedade brasileira busca resolver os seus direitos através do Poder Judiciário, que é o intérprete da lei e da Constituição, não é? Em razão disso, nós queremos uma justiça que tenha um tempo razoável para a conclusão desses processos, como preconiza a Constituição e a Carta da República. Por isso que vamos trabalhar no sentido de orientar, no sentido de acompanhar, no sentido de fiscalizar a atuação dos senhores magistrados, seja no primeiro e segundo graus, inclusive também com relação aos tribunais superiores, excetuando o Supremo Tribunal Federal, que não é da competência do Conselho Nacional de Justiça. É preciso ter uma autonomia dos poderes? Os poderes, cada um dentro da sua área de competência, todos os poderes têm a sua autonomia. O legislativo legislando, o executivo administrando e o judiciário julgando. E a advocacia, que também tem um papel relevante como serviço essencial à administração da justiça, construindo suas teses e peticionando ao Poder Judiciário. Todos juntos em busca de uma justiça eficiente, produtiva, mas, sobretudo, respeitada e de qualidade. A autonomia, ela garante uma diminuição da judicialização, certo? Justamente, nós queremos que seja estabelecido o cumprimento do novo Código de Processo Penal. Antes de qualquer demanda, antes de qualquer solução de mérito, temos que incentivar a mediação e a conciliação, em busca de saídas alternativas para que as pessoas não busquem de imediato o Poder Judiciário para uma solução dos seus litígios, mas busquem, através de meios alternativos, solucionar os seus problemas. A exemplo das constelações familiares, não é? Que se busca, através de entendimento com as partes, que elas resolvam os seus litígios e que saiam daquelas demandas ainda com o espírito de fraternidade e, sobretudo, não sejam inimigas uma da outra. O que nós queremos é o sentimento da verdadeira justiça e do verdadeiro direito. A justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. E quando dar a cada um o que é seu, se restabelece a paz, porque o direito é um instrumento de transformação social. No próximo bloco, vamos ver. Alagoas conclui o cadastramento de presos no BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Até já. O Link CNJ está de volta e fala agora do Centro de Conciliação e Mediação da Paraíba. Essa nova unidade é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário e o Instituto de Educação Superior do Estado. Inaugurado o Centro de Conciliação e Mediação da Zona Norte, no bairro de Tambaú, na capital paraibana. A unidade é fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no PEMEC, e a Faculdade IESP.
Centro de Conciliação e Mediação é o que há de mais moderno na Justiça, é agilidade, é modernidade, e nós ficamos muito felizes em dar esse presente à sociedade. E aqui também, já num avanço, e será pela primeira vez instaurado, um núcleo de prática restaurativa, também algo inovador nessa política que o Tribunal de Justiça, através do núcleo de conciliação, vem desenvolvendo, obedecendo às orientações do CNJ. O desembargador Leandro dos Santos, coordenador do NUPEMEC, lembrou que a Política Nacional de Autocomposição é descentralizadora, ou seja, ela acontece não apenas dentro das instalações dos tribunais. Nós precisamos estar onde a comunidade está, nos aproximar dela. Então nós temos centro por todo o estado e esse aqui é exatamente para atender esse público dessa área. Então, por exemplo, nós temos um grande volume de litígios envolvendo débitos de condomínio. Então, esse centro poderá reunir essas pessoas que estão controvertidas, os condomínios e os condôminos, e fazer essas sessões de conciliação para evitar a judicialização. A iniciativa do IESP, em parceria com o Tribunal de Justiça, que só vem contribuir para uma prestação judicial célere para a solução dos problemas sociais. Hoje a tendência é avançar nessa questão da mediação e da conciliação. Isso é um avanço que o tribunal está dando com a cooperação do IESP. O Tribunal de Justiça de Alagoas cumpriu a promessa e concluiu o cadastramento de presos no BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Alagoas é o segundo estado do Nordeste a inserir completamente os dados no sistema. A implantação no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões tem avançado em todo o país. Ganham a população com a segurança e o judiciário, que passa a ter uma ferramenta de gestão de processos. O sistema permite informações detalhadas sobre onde os presos estão recolhidos, quem são eles e por que estão detidos. A ferramenta é uma poderosa ferramenta de gestão, não só para o Poder Judiciário, mas para os outros poderes também, especialmente o Poder Executivo, que cuida da construção dos presídios. Além da adesão ao Banco Judiciário de Alagoas, sai na frente. Trabalha desde janeiro com cadastro biométrico no sistema prisional. O Estado também espera implantar o mesmo procedimento nas audiências de custódia para garantir que o juiz saiba se é a primeira vez ou não que a pessoa foi presa pela polícia. Não há dados concretos para dizer a vida pregressa dessas pessoas que são condenadas no âmbito do Poder Judiciário. E esse trabalho da ministra, criando esse cadastro nacional e fazendo também um trabalho nesse sentido, com esse propósito da biometria, aí nós vamos saber se ele chegando aqui em Alagoas, um criminoso de fora, nós vamos saber a sua vida pregressa. Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Banco Nacional vai unificar dados de mandados de prisão, alvarás de soltura, pena e total de tempo já cumprido. Havia diferença entre o mandado de prisão de um estado para o outro estado. Então, com isso, nós vamos uniformizar. Facilita tanto o juiz no cumprimento da sua decisão, como ao secretário de Segurança no que diz respeito à efetivação do mandado de prisão. Além do estado de Alagoas, outras 5 unidades da federação já concluíram o chamado censo carcerário. Até agora, 37.439 presos foram cadastrados em todo o país. A expectativa é que 100% dos dados estejam disponíveis na plataforma digital até o fim de maio. Daqui a pouco vamos ver outras notícias do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Agora é hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quem tem prioridade na tramitação de processos judiciais? Opção A: os idosos, as pessoas com deficiência e as que têm baixa renda, desde que comprovada a carência econômico-financeira. B: idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e processos criminais que envolvem réus presos. C: a lei não permite privilégios para nenhuma pessoa ou segmento da população, porque todos os cidadãos devem ser tratados de forma igualitária. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos:
Quem tem prioridade na tramitação de processos judiciais? A resposta certa é a da letra B. Tem prioridade os idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e processos criminais que envolvem réus presos. Tudo isso está previsto na legislação por meio dos estatutos do idoso, da criança e do adolescente e da pessoa com deficiência, além do Código de Processo Civil e de uma resolução do CNJ. Agora vamos ver notícias do CNJ. O CNJ quer ver de perto a realidade das mulheres presas no país. Até agora, 18 estados e mais de 20 unidades prisionais foram visitados. À frente da iniciativa está a juíza auxiliar da presidência do Conselho. Andremara dos Santos esteve no Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, na Paraíba. Conheceu o espaço voltado para detentas grávidas e lactantes e avaliou as condições vividas por elas. Nos agradou ver que, pequeno ou grande, existem condições adequadas e dignas para acolher a mulher em situação de prisão que esteja grávida ou lactante, porque o fato de estar grávida ou de estar amamentando não significa um alvará de soltura necessariamente. A depender da sua situação pessoal, ela deverá permanecer presa, mas o importante é que esteja em condição, em um lugar separado, onde a criança que porventura ali esteja não se sinta presa ou não esteja, e que esteja num ambiente digno. Vários projetos sociais desenvolvidos para presas foram apresentados. Um deles é o Castelo de Bonecas. A proposta quer dar mais dignidade às mulheres encarceradas para evitar a chamada violência institucional. Nós vemos assim toda a humanização necessária que o CNJ tem dado para a causa das mulheres. A gente, enquanto Coordenadoria da Mulher, tem visto que a ministra Carmen Lúcia tem tratado, de fato, essa questão com muito carinho, com muita atenção, que é necessária realmente e essencial. Para o juiz Carlos Neves, a visita é essencial e revela a atuação do Tribunal de Justiça paraibano no sistema prisional feminino. Verificar em loco as iniciativas locais com relação ao cuidado que nós temos com as presas grávidas e lactantes, além de outros projetos sociais importantes, né, que vão demonstrar ao CNJ, né, a atitude proativa que nós temos com relação ao cuidado da mulher, não só grávida e lactante, mas também no quadro geral da Paraíba. Também na Paraíba, a juíza Andremara dos Santos se reuniu com representantes do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juízes da execução penal e da violência doméstica. O CNJ já começou a formulação de metas nacionais do Poder Judiciário para o ano que vem. Um caderno de orientações com os procedimentos e o cronograma de execução foi lançado recentemente. A partir de maio, várias videoconferências serão direcionadas aos coordenadores de comitês gestores de cada segmento da Justiça. As metas contribuem para impulsionar a gestão de tribunais e representam o compromisso da Justiça com a prestação de serviços mais eficientes e rápidos à sociedade. Em 2018, os tribunais têm trabalhado com 8 metas nacionais. São elas: Meta 1. Estabelece que se deve julgar mais processos que o número de ações distribuídas. Meta 2. Determina um esforço para se julgar os processos mais antigos. Meta 3. Quer aumentar o número de casos solucionados por meio da conciliação. Meta 4. Pretende priorizar o julgamento de processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Meta 5. Visa impulsionar processos à execução. Meta 6. Prioriza o julgamento de ações coletivas. Meta 7. Pede o julgamento dos processos com maiores litigantes, além de recursos repetitivos. Meta 8. Estipula o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. As metas nacionais do Poder Judiciário foram traçadas pela primeira vez em 2009. Presidentes de tribunais de justiça de todo o país estiveram em Brasília reunidos com a presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia. Eles discutiram a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, a situação do sistema penitenciário e a necessidade de diminuição da superlotação dos presídios. A presidente anunciou a realização de mutirões carcerários e o cadastro biométrico das pessoas encarceradas. Os esforços concentrados vão ser feitos assim que o levantamento integral dos detentos terminar.
A intenção é analisar os processos de presos provisórios e dos que já cumprem as penas. Esse cadastro dos presos, que está sendo agilizado nos estados, no Espírito Santo não está sendo diferente. Nós constituímos uma força-tarefa para agilizar esse trabalho. Esperamos concluir esse trabalho no mês de maio, dentro do prazo. E é muito importante, importantíssimo, porque isso aí vai atingir o Brasil todo. A próxima reunião com representantes dos tribunais de justiça está marcada para o mês que vem. É hora do Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as partes do país. Pernambuco trabalha para concluir a tempo o cadastramento de dados de presos no novo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Até agora, pouco mais de 5% das informações foram disponibilizadas na plataforma digital. A expectativa do Tribunal de Justiça do Estado é finalizar esse processo até o dia 10 de maio. Em março, 190 juízes e 60 servidores foram treinados para operar o sistema. Informações preliminares indicam que Pernambuco tem 29 mil detentos. O Brasil tinha em março 308 presas grávidas e 206 em fase de amamentação. É o que revela o censo feito com essas mulheres espalhadas pelas penitenciárias do país. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça é considerado inédito e vai ser atualizado todos os meses. Os dados, no entanto, não levam em conta o número de gestantes e lactantes que cumprem prisão domiciliar, porque elas não estão custodiadas no sistema prisional. Todas as informações ficam disponíveis num banco de dados que pode ser acessado na página do CNJ na internet. O banco é alimentado pelos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Cada estado terá até o 5º dia útil de cada mês para lançar as informações apuradas no mês anterior. A medida garante mais transparência ao judiciário. Juízes e técnicos do Tribunal de Justiça do Ceará estiveram em Alagoas para conhecer a 17ª Vara Criminal de Maceió. A unidade existe há 11 anos e é considerada um exemplo. Aqui, crimes praticados por grandes organizações são processados e julgados. Como é o funcionamento de uma vara coletiva? Essa é a pergunta que eles vieram fazer aqui. Como é que funciona? Qual é o ambiente interno dessa unidade que possui características tão peculiares? E é um prazer nosso compartilhar essa experiência, ver essa experiência ser replicada, eventualmente com adaptações que possam até melhorá-la e beneficiar o nosso próprio modelo futuramente. Mais de 850 processos relacionados ao combate do crime organizado tramitam na vara. Os visitantes vão levar o modelo pioneiro para o Ceará. O presidente do tribunal já planejava a criação de uma vara dessa natureza, mas é fato que com as atuais ocorrências nos presídios e que foi divulgado por toda a imprensa, o governador prontificou-se e junto com a Assembleia aprovaram a lei dando recursos para que nós possamos instalar essa vara. Então, já era algo estudado, já era algo necessário, mas veio a impulsionar. Com o combate à violência e a atuação da vara, os alagoanos já sentiram estatisticamente uma queda nos índices de criminalidade. O resultado é o que nós obtemos através da criminalidade em Alagoas, né? É dado patente através da imprensa, que noticia todos os índices que estão cada vez mais decrescentes. Então, se as polícias, né, juntamente com o Ministério Público, não tiver um apoio do Poder Judiciário através de uma vara dessa especialidade, não tem como se combater. Vamos ao nosso quadro, O que é a Justiça para você? Veja o que pensa o cidadão. A justiça, para mim, é a forma de regular as divergências e unificar a população, né? Acabar com os conflitos e manter o ambiente, a sociedade mais harmônica. Justiça, para mim, é como símbolo. É cega, não enxerga cor, raça, nem classe social. É o equilíbrio. Ela não pende para o lado dos poderosos. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.